Bom, se você decidiu assistir esse vídeo aqui, imagino que você já preste ou pretenda prestar o serviço de limpeza pós-obra. Esse material que eu estou utilizando na apresentação é um e-book feito por mim mesmo e a minha intenção aqui foi explicar um pouquinho melhor sobre o método para a gente conseguir precificar, colocar o preço correto no serviço de limpeza pós-obra. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em se situar sobre uma ordenação lógica de como colocar o preço, e muitas pessoas que já prestam esse serviço conseguem fazer mais pela experiência do que propriamente por entender de fato o que estão fazendo. Eu não vou dizer para vocês aqui que esse material tem o poder de substituir a visita. É sempre importante, porque no serviço de limpeza pós-obra existem muitas variáveis e a visita ajuda com que a gente tome melhor as decisões no momento de montar o nosso orçamento. Então, já adiantei aqui a parte introdutória para vocês, vamos direto ao ponto. E o primeiro passo é para entender melhor os nossos custos. Se a gente entende melhor os nossos custos, fica muito mais fácil. Se eu vou gastar tanto, bom, fica mais fácil eu definir quanto eu vou cobrar e ter certeza ali que eu não vou estar incorrendo num possível prejuízo. Então, quais são os custos da limpeza pós-obra, né? Primeiro, a gente vai só distinguir aqui o que são custos fixos e variáveis. Isso pode ser do seu conhecimento já, mas só para que eu dê continuidade e tenha certeza que todo mundo está compreendendo, custos fixos são aqueles que, como o nome diz, tendem a não variar de acordo com a sua receita. Então, se um mês você fatura 5 mil, no outro 10 mil, seus custos fixos tendem a permanecer mais ou menos o mesmo. Já os custos variáveis, a gente pode citar ali, só com exemplo de custo fixo, água, energia, aluguel. Falando de custos variáveis, diferente dos fixos, conforme a sua receita tem um implemento, um ganho, também o custo variável ele tende a ir junto, a acompanhar a receita. Então, o que seria um custo variável? Mão de obra. Se você fatura 5 mil em um mês ou 10 mil em um mês, o valor que você gasta com mão de obra provavelmente vai ser maior no mês que você está faturando 10 mil reais, correto? Então, o que a gente vai chamar mais nossa atenção aqui, para onde que a gente vai olhar? Principalmente para os custos variáveis em relação à limpeza pós-obra. Os principais são mão de obra, produtos e produtos junto ali com produtos, equipamentos e tributação. Esses são com certeza os principais custos variáveis que a gente tem. Falando um pouquinho aqui de mão de obra, uma palavra é chave aí quando a gente vai precisar verificar o nosso custo de mão de obra. Qual a melhor forma de fazer isso? É conseguir mensurar a produtividade. Se eu souber quanto um colaborador consegue limpar em 8 horas, eu consigo ali saber quanto que eu vou gastar. E aí você pode me devolver aqui com uma reflexão. Wilson, mas espera aí, pós-obra muda muito, né? As limpezas são muito diferentes, então não é sempre que a pessoa vai ter a mesma produtividade em determinado serviço. E eu concordo com você. Por isso que o primeiro passo é categorizar os tipos de limpeza. Quem já presta esse serviço há um pouco mais de tempo entende que, com o passar do tempo, esses padrões de limpeza vão se repetindo. Eu vou colocar os principais aqui. Então, a gente tem a limpeza pós-obra residencial com ou sem mobília, empresarial com ou sem mobília, limpezas de grandes áreas, que aqui eu estou chamando de galpões, né, que geralmente não tem mobília. Então, essa é uma categorização das limpezas. E aí, conforme esses padrões foram se repetindo, você está fazendo muitas limpezas residencial com mobília, vai mensurando ali a produtividade dessas limpezas. Qual é o indicador de produtividade que eu tenho, né? Então, quando eu falo de produtividade, eu falo justamente aqui, ó. Se eu estiver falando de 30 metros quadrados em 8 horas, esse seria um indicador de produtividade. Aqui mais embaixo, vocês podem acompanhar comigo, vocês conseguem acompanhar comigo justamente uma tabela, né? Essa tabela aqui, se você não presta, ainda não presta esse tipo de serviço, você pode usar ela como referência, tá? É uma tabela que utiliza aqui dados reais, números reais, e lembrando sempre, quando a gente faz esse tipo de estimativa, que a gente mensura, calcula, nós sempre
poderemos encontrar aí exceções. Então, é comum, né? Não significa que se você tem ali indicações de produtividade que sempre vai atender a sua demanda para calcular a mão de obra. Mas melhor que ter uma forma, um método que algumas vezes falha, é não ter método nenhum, certo? Então, essa daqui seria a nossa medida de produtividade. Então, se eu sei que numa limpeza pós-obra residencial sem mobília, minha produtividade é entre 20 e 30 metros quadrados dia, então eu sei também quanto que eu vou gastar de mão de obra no final das contas, se eu pago por diária, se é colaborador contratado fixo, né? Em resumo, para a gente entender o custo de mão de obra, categorizar os tipos de limpeza, medir a produtividade por subtipo de limpeza, estabelecer uma medida de produtividade. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o custo com insumos e equipamentos. Aqui eu já tenho um pouco mais de facilidade para entender esse custo. Muitas vezes os produtos de linha profissional, eles trazem algo parecido com isso daqui, que é uma referência de rendimento. Então, eu sei que em situações de limpeza pesada, média ou leve, eu vou ter uma diluição de 1 para 2, 1 para 8, 1 para 50. Os produtos geralmente são concentrados, mas não vou me aprofundar nisso. E daí eu tenho rendimentos ali de 40 metros quadrados, 120 metros quadrados, 300 metros quadrados. Ou seja, se você identificar ali com o seu cliente quais são essas medidas, você vai conseguir também entender. Então, verificar ali toda a linha de produto que você vai usar, verificar a área total a ser limpa e calcular, baseado no rendimento, quanto que você vai gastar com o insumo, certo? Então, medir o custo com o insumo, a gente vai ter mais ou menos esse cenário aqui. Eu tenho os produtos A, B, C e D. Então, fiz a visita, entendi ali os tipos de revestimento e, por consequência, os produtos que eu vou utilizar. Depois vou verificar o rendimento de cada produto, a área lá que eu vou ter que limpar, o volume de produto necessário, custo unitário e, por consequência, se eu verificar o custo unitário pela área total que eu tenho que limpar, eu sei quanto que eu vou gastar de produto. Então a gente entende ali agora quanto que a gente vai gastar de mão de obra e agora de produto. Custo com equipamento. Não, Wilson, mas espera aí, equipamento, se eu usar um jato, se eu usar um aspirador, vai voltar comigo, não estou gastando nada. Mas está gastando, porque conforme você vai usando, chega um momento que aquele equipamento ele não se recupera mais, então ele não tem mais utilidade. A gente chama isso de depreciação. Então, é dessa forma justamente que você vai entender ali o custo. Então, digamos que você tem um equipamento ali de R$ 300, vai durar em média 60 limpezas, 60, 300 por 60, você está tendo um custo aproximado de R$ 5 por limpeza, e tem que colocar isso na conta sim, tá? Bom, tratando de tributação aqui, não vou me aprofundar, mas você tem que sempre considerar, se o cliente for pedir nota fiscal, você vai ser tributado, então você tem que colocar essa tributação na sua conta. Então, como é que eu vou formar meu preço de venda? Entendi ali meu custo, falei, é o mais importante. Entendi meu custo, como é que eu vou formar meu preço de venda? Né? Como é que eu vou chegar ali no preço correto que eu tenho que cobrar do meu cliente? Para calcular o meu preço de venda, primeiro eu quero fazer uma ressalva aqui. Ali a gente, lembrando, tratou apenas dos custos variáveis, né? E nós temos custos fixos, então isso nunca pode ser esquecido. A gente não pode esquecer que a gente tem também custos fixos. Então a diferença entre o que eu estou cobrando para fazer o serviço de limpeza pós-obra e o que eu estou gastando, isso não é de fato lucro, porque eu ainda tenho aqueles custos fixos para pagar, né? Afinal de contas, é com esse dinheiro que eu vou pagar o aluguel, a energia, a água, então não posso chamar diretamente essa diferença de lucro, é uma margem de contribuição, certo? Então, vamos para um exemplo prático aqui, né? Eu verifiquei que no imóvel residencial 150 metros quadrados mobiliado, meu custo com mão de obra vai ser R$ 720, com insumo e produto 170, equipamento, depreciação R$ 10, tributação 4,5%, custos fixos proporcionais, né? Então, se eu pegar minha água, energia, tá? Eu tenho essa estimativa aqui de R$ 500 e a margem de lucro de 30%. Então,
eu vou considerar nessa conta aqui, para minha margem, só para que fique claro, né? Não vou considerar meu custo fixo. Então, vou somar apenas 720 mão de obra, 170 insumo e produtos, R$ 10 de equipamento. Ou seja, tenho R$ 900 de custo variável, certo? Então, eu quero adicionar sobre esse valor 30%, mas lembrando que eu vou ser tributado. Eu não vou ser tributado pelo meu custo, e sim pelo meu valor final de venda do serviço. Então, se eu tiver ali uma venda adicionada de margem de R$ 1.170, vou ser tributado em 4,5%. O meu preço de venda final para ter essa margem de 30%, que não é lucro, como eu disse, é R$ 1.225,03. Então, bom, com isso eu espero que tenha ficado um pouco mais claro quais são as etapas que a gente tem que percorrer para colocar o preço do nosso serviço de limpeza pós-obra. Meu nome é Wilson, sou fundador aqui da Iniciativa Minha Empresa de Serviços, onde eu compartilho algumas informações, o conhecimento que eu tenho ao longo do tempo aí com esse tipo de serviço. Aqui estão os meus contatos e eu fico à disposição para continuar ajudando quem